Se você ainda acha que é preciso juntar uma fortuna para investir em imóveis e viver de aluguel, calma lá. Você pode estar jogando dinheiro fora nesse momento. Imagina você investir em grandes imóveis sem precisar se preocupar com inquilino, IPTU, vazamentos, todo tipo de manutenção, ou ainda aquela dor de cabeça gigante com a imobiliária. Parece mágica, né? Mas não é. É isso que acontece quando investimos em fundos imobiliários. Sabe o que é melhor de tudo ainda? Esse dinheiro vai pingar na sua conta todo mês, sem que você precise levantar um dedo para isso. Ó, mas deixa eu te falar, tem um pessoal aí que está entrando nesse mercado sem saber realmente o que está fazendo e acaba se dando mal. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas de jeito nenhum. Por isso, no vídeo de hoje, vou te mostrar o passo a passo de como montar uma carteira de fundo de investimentos. Uma carteira de fundos imobiliários, que realmente coloca o dinheiro no seu bolso. Hoje, então, nós vamos falar sobre diferentes tipos de FIIs, como escolher os melhores, e é claro, o melhor de tudo, né? Como você garantir uma renda passiva e estável, e crescente ainda. Deixa eu te falar mais. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar quanto você precisa investir para faturar R$ 1.000 por mês de renda passiva. Isso investindo somente em fundos imobiliários. Então vamos fazer o seguinte, na confiança. Já se inscreve, já deixa o seu like aqui nesse canal, porque aqui nós vamos ser direto, sem enrolação. Agora vamos para o conteúdo. É lógico, né? Antes de você sair comprando qualquer fundo imobiliário por aí, é importante e fundamental entender como os fundos imobiliários funcionam. E mais importante ainda, entender porque eles podem ser muito mais vantajosos do que você comprar realmente um imóvel físico. Então vamos lá. Tá, mas afinal, para a gente entender o que são esses fundos imobiliários? De uma forma bem simples e resumida, imagina um grupo de investidores que se juntam para comprar um imóvel top de linha na sua cidade. Shoppings, hospitais, prédios comerciais, galpões logísticos, aqueles gigantes onde a Amazon, Magazine Luiza deixa todos os seus materiais ali para serem entregues. E aí o que acontece? Eles recebem o aluguel desses imóveis. E para você, qual é a vantagem? Que você recebe parte desses aluguéis. E o que é a ótima notícia, né? Você pode fazer parte disso tudo sem que você precise estar lá e comprar um imóvel por inteiro. Muitas pessoas acreditam que você ir lá e comprar um AP e alugar ele é o melhor investimento e o melhor negócio do mundo. Mas será que é mesmo? Então vamos fazer aqui uma conta bem rápida. Você comprou um imóvel aí, um AP na sua cidade de R$ 500.000 e conseguiu alugar ele por 2.000. Parece ótimo, né? Só que você lembrou que tem IPTU, tem taxa de condomínio, tem manutenções a ser realizadas internas no apartamento, que pode ficar vago o seu apartamento, ficar em meses sem nenhum inquilino te pagando esse aluguel. No fim das contas, esse seu retorno pode cair por 0,3% ao mês. Agora, com os fundos imobiliários, você pode ter um rendimento muito melhor e o que é fantástico, sem nenhuma dor de cabeça com todos esses passivos. Então, para a gente entender um pouquinho sobre os fundos imobiliários, vamos falar um pouco então sobre a diversificação dos fundos imobiliários. Para compreendermos então os fundos imobiliários, vamos falar sobre os principais benefícios de se ter ele em uma carteira. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a diversificação. Ao invés de você ir lá e pegar 500 mil e jogar tudo em um imóvel único, você pode fazer isso investindo em vários fundos imobiliários e reduzir demais os seus riscos com aquele imóvel. Falando sobre renda mensal, nada de ficar esperando aí meses até receber o seu aluguel, porque os fundos imobiliários eles pagam os dividendos todos os meses. Isso que são imóveis de alto padrão, são imóveis que talvez nós não conseguiríamos comprar sozinhos, pois se trata de grandes shoppings, de hospitais, grandes prédios comerciais com várias salas para serem alugadas. E falando um pouquinho rápido aqui sobre a liquidez. E se você precisar vender, então, as suas cotas de fundo imobiliário? É só ir lá na sua corretora, apertar no botão de vende e vender as suas cotas. Sem aquela dor de cabeça de ficar esperando aí talvez meses ou até anos para conseguir vender o seu imóvel e ter o seu retorno novamente. Chega, né, de ficar esperando por meses até aparecer um comprador. E vamos pensar então num exemplo prático, para ficar mais fácil aí da gente entender. Vamos supor que hoje você tem na sua conta R$ 10.000 para investir. Com esse valor aí de 10 mil, comprar um imóvel totalmente fora de cogitação, né? Pelo menos aqui na cidade que eu moro é impossível. Mas com fundos imobiliários você já consegue montar uma carteira e ter uma renda passiva todo mês caindo na sua conta. Dependendo aí dos fundos que você comprar, você pode estar ganhando aí entre 60 e R$ 120 todo mês
de dividendos. E sem ficar se preocupando, né? Se esse imóvel está alocado ou se ele não está alocado, se ele tem alguma avaria, se ele tem algum problema, se ele tem alguma manutenção a ser realizada. Esse dinheiro vai cair na sua conta para o resto da sua vida. E sabe o que é melhor ainda? Que todo esse aluguel que você recebe, quando você começa a reinvestir ele, isso vai crescer ainda mais. Vai trazer aí o famoso efeito bola de neve. Agora que você já entendeu um pouco por que os fundos imobiliários são o melhor tipo de investimento sem causar nenhum estresse para você, chegou a hora então da gente conhecer os diferentes tipos de fundos imobiliários que existem e quais aí podem ser os melhores para sua carteira. Então vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários e como vamos escolher esses fundos. Agora que você já entendeu bem aí o básico, né, pelo menos do que é um fundo imobiliário, bora lá entender como esses fundos existem. Porque assim como num churrasco, numa churrascaria, fundos imobiliários também têm opções para todos os gostos. E escolher errado pode trazer uma indigestão gigante para os seus investimentos. Existem alguns fundos imobiliários que são chamados de fundos imobiliários de tijolo. Esses sim são aqueles fundos que investem em shoppings, hospitais, galpões logísticos, prédios com muitas lojas para serem locadas, que são as chamadas lajes corporativas. É tipo você ter um imóvel, mas sem toda aquela dor de cabeça que a gente comentou. Sem ter aquele problema de síndico querendo marcar reunião no domingo de manhã no seu prédio. Existem também fundos imobiliários que são chamados de fundos imobiliários de papel. O que são esses fundos imobiliários de papel? Como assim? Aqui, ao invés desse fundo comprar imóveis físicos, esse fundo investe em dívidas do setor imobiliário, como CRIs e LCIs. É tipo você emprestar um dinheiro para a corretora e receber os juros todos os meses. Só que é lógico, né? Sem você precisar botar um cobrador atrás, ter que ameaçar alguém para poder receber, porque esse pagamento ele é garantido. Existem também os fundos imobiliários de desenvolvimento, que esses fundos investem em construções de imóvel para vender ou depois alugar. O risco desse fundo é bem maior. Só que é lógico, a possibilidade de lucro lá na frente é muito mais alta. É igual aí você comprar um terreno na sua cidade. Só que sem ter que se preocupar com o pedreiro, a equipe toda sumindo durante a obra. Existem também os FIIs híbridos, ou seja, os fundos imobiliários híbridos. Esses são aqueles que misturam vários tipos de ativos em uma mesma carteira de fundos de investimento. Até porque FII quer dizer isso, Fundo de Investimento Imobiliário. É mais ou menos quando você vai naquele restaurante que tem de tudo e você monta o seu prato. Aí você quer colocar arroz, feijão, sushi, batata frita, churrasco, é pôr de tudo ali. Pode parecer estranho, né? Mas para algumas pessoas funciona muito bem, porque tem tudo que ela precisa e que ela quer ali naquele prato. Agora que nós entendemos um pouco ali sobre os tipos de fundos imobiliários, né? Como a gente pode fazer para escolher, já que dentro de cada categoria existem muitos fundos. Um ponto importante é a gente olhar o histórico de rendimentos. Se o fundo paga bons dividendos já há alguns anos, se ele paga, as chances dele se manter assim por algum período é muito grande. E uma coisa importante também é bom a gente falar sobre a diversificação, né? Nunca coloca todo o seu dinheiro em um único tipo de fundo imobiliário, porque a diversificação dentro dos investimentos é muito importante. Ela reduz, né, o nosso risco de perdermos e a gente consegue equilibrar mais a nossa carteira. Caso aí um tipo de investimento, como os galpões logísticos, né, durante a pandemia, o que aconteceu? Eles caíram muito. Então, para podermos equilibrar, é importante ter um outro tipo de fundo de investimento que se mantenha equilibrando ali o que você perde com o que você ganha. Um outro ponto também importante de a gente analisar antes de comprar um fundo imobiliário é a questão da vacância. O que é a vacância? Se esse imóvel está vazio ou está alugado. E quando você busca ali na sua carteira de investimentos, provavelmente na sua corretora vai ter ali uma listagem, né, com alguns itens sobre esse fundo imobiliário. E um dos pontos que você precisa checar ali é a vacância. Ele sempre vai dar essa vacância em percentual. Pensa comigo, um shopping, por exemplo, cheio de lojas vazias. Isso é um péssimo sinal, né? Então presta atenção quando você for comprar fundos imobiliários. Se eles tiverem altas vacâncias, isso pode ser uma cilada, então cuida. É importante também você olhar quem está fazendo a gestão desse fundo, porque todo fundo imobiliário ele tem um gestor responsável e um bom gestor faz toda a diferença. Se tem uma pessoa lá que só faz besteira, ou se ele já fez besteira antes, pode ter certeza que
esse problema pode ser recorrente. Agora que você já sabe quais são os tipos de fundos imobiliários, você já tem uma noção de como escolher o seu fundo imobiliário. Chegou a hora da pergunta que todo mundo faz. Quanto eu preciso investir para ganhar uma boa grana todo mês? E essa resposta vai te surpreender. Fica até o final. Então vamos pensar. Quanto eu preciso investir para ter um bom retorno? Tá, mas vamos pensar assim. Quanto eu preciso investir para poder viver com a renda do fundo imobiliário? Será que dá para a gente começar com pouco? Ou já tem que ter um bom pé de meia aí formado? Isso falando que eu já estou tirando ali o meu fundo de reserva de emergência. Vamos fazer essa conta juntos? Então vamos fazer aqui um exemplo bem prático de investimento e renda. Imagina aí que você quer ganhar R$ 1.000 todo mês de dividendo do fundo imobiliário. Quanto você vai precisar investir para isso? Supondo aí para essa conta nossa um rendimento de 0,8% ao mês. Lembrando aí que tem fundos que pagam aí 6% de dividend ao ano, tem fundos imobiliários que pagam 14% de dividend yield ao ano. Então é importante você buscar entender aí o que cada um está pagando. Aqui nós estamos falando de 0,8 para ficar dentro de uma média, nem tanto, nem pouco. Se você tiver R$ 10.000 investidos nesses fundos imobiliários, você vai ganhar aproximadamente R$ 80 aí todo mês na sua conta. Lembrando que a gente não está calculando esse reinvestimento do dividendo que cai em sua conta para poder estar aumentando e você sentir então o efeito bola de neve na sua vida. Se você tiver R$ 50.000 investidos em fundos imobiliários, a 8% você estaria recebendo R$ 400. Se você já tiver um aporte maior de R$ 125.000 a 8%, aí sim você estaria ganhando então seus R$ 1.000 todo mês. Mas calma, você não precisa ter 125 mil logo de cara para aportar. Precisamos pensar numa estratégia para poder acumular esse valor lá em nossa conta. Vamos pensar numa forma aqui, numa meta. Se você investir R$ 500 aí todo mês, se é uma forcinha, apertar aqui, apertar ali, e reinvestir esses dividendos, em alguns anos você já vai conseguir alcançar essa meta. Pensando sempre que os nossos investimentos temos que olhar sempre a médio e longo prazo. O segredo é manter a constância, fazendo isso sempre, aumentando todo ano aí, corrigido pelo valor da inflação. Se você aporta 500, no próximo ano, corrigindo pela inflação, você pode aportar 550. Se você teve um aumento salarial, você pode aportar um pouquinho mais por conta do seu aumento. Então essa é a forma da gente ter uma constância em todos os nossos investimentos. Sabe aquele dinheirinho que vai pingando aí na sua conta todo mês de dividendos? Se você reinvestir em novos fundos imobiliários, você vai criando esse efeito bola de neve. Ou seja, sua renda vai crescendo cada vez mais sem que você precise aportar seu próprio dinheiro nesse bolo todo. Agora que você já sabe como investir em fundos imobiliários, falta a última peça do nosso quebra-cabeça. Como que eu vou montar uma carteira de investimentos equilibrada e segura e tendo a certeza que ela vai me dar uma ótima rentabilidade? Eu vou te mostrar isso agora. Porque agora que você já sabe quais são os tipos de fundos imobiliários e quanto você precisa investir para ganhar uma boa renda, agora vem a parte mais importante. Como montar uma carteira equilibrada e diversificada e segura, que vai te dar uma renda estável e sem surpresas desagradáveis lá na frente. Um ponto importante a gente pensar é numa diversificação inteligente. Como eu falei antes, nada de pegar todo o seu dinheiro e aportar em apenas um único tipo de fundo imobiliário. Então aqui eu vou te dar uma sugestão aí, não é uma recomendação, de uma carteira balanceada para diferentes perfis. Se você tem um perfil aí conservador, que foca em estabilidade e previsibilidade, 50% em fundos de tijolo, que são aqueles de shoppings, lajes corporativas, grandes galpões logísticos, 40% em fundos de papel, tem rendimentos mais previsíveis, e 10% em fundos híbridos, que é para dar um tempero em todo esse aporte. E se você tem aí um perfil moderado, que quer ter um equilíbrio entre segurança e rendimento, você poderia estar aportando aí 40% do seu dinheiro em fundos imobiliários de tijolo, 30% em fundos imobiliários de papel e 20% em fundos imobiliários híbridos. Agora, se você já tem um perfil mais agressivo, maior risco, mais potencial de crescimento. Então seria aí 30% em fundo de tijolo, 20% em fundo de papéis, 30% em fundos de desenvolvimento e 20% em fundos híbridos. Com essa diversificação na sua carteira, você diminui muitos riscos e garante que sua carteira vai continuar sempre gerando renda.
mesmo em períodos turbulentos como a gente passou lá em 19 e 20. Mas deixa eu te falar uma coisa, também não adianta você montar a sua carteira e esquecer ela lá, porque os fundos imobiliários eles precisam ser monitorados, porque o mercado muda muito. É sempre bom a cada 3 meses ir lá dar uma conferida nos relatórios dos fundos imobiliários que você está portando, porque é importante entendermos assim, os fundos imobiliários eles são renda variável também, então eles oscilam. Hoje, por exemplo, com a taxa Selic muito elevada, os fundos imobiliários tendem a ficar um pouco mais descontados no mercado. Então é importante a gente avaliar quais são os mais fazem mais sentido para sua carteira e fazer a compra. Já que eles estão com desconto, quer dizer que eles estão mais baixo do que o valor que realmente é o valor de mercado deles. É interessante você entrar lá e conferir, ver se os rendimentos continuam bons, conferir aquela taxa de vacância e aquela situação, como eu disse, né? É bom e interessante a gente ficar sempre no olho aí na taxa Selic, porque quanto mais a taxa sobe, normalmente os fundos tendem a cair. E quando então a taxa Selic ela começa a cair de novo, esses fundos imobiliários tendem a subir. Então é onde a gente ganha dinheiro pela segunda vez. Nós estamos ganhando agora com os dividendos e vamos ganhar então com a valorização desses ativos. Agora que você tem tudo o que precisa para montar aí a sua carteira de fundos imobiliários do zero, é só dar um passo, ir lá na sua corretora e olhar quais fundos fazem mais sentido para você. E deixa eu te falar, se você gostou desse conteúdo, já deixa logo aquele like, já se inscreve no canal e já compartilha com aquele seu amigo chato que acha que precisa ser milionário para poder investir em imóveis. E me conta aqui nos comentários, quais são os fundos imobiliários que você mais gosta? E se ficou com alguma dúvida sobre fundos imobiliários, manda aqui que eu vou responder a sua pergunta. É isso aí, pessoal. Até a próxima.